Oi, gente. Tô aqui para começar a nossa aula. Vou esperar o Edu entrar, tá? Que vai ser o meu entrevistado de hoje. Vai ser super especial. Tô esperando ele entrar. Enquanto ele não entra aqui, eu queria só agradecer mais uma vez a Academia CJ Mink, né, que é essa iniciativa super bacana do Shopping Cidade Jardim com o Mink, para trazer um conteúdo especial para vocês no formato de cursos mesmo nessa quarentena, tá? Então hoje o assunto é super quente. A gente vai falar bastante coisa hoje sobre. Tô vendo um monte de cara conhecida. Ana, um beijo pra você. Que legal que você tá aqui. Deb, um beijo pra todo mundo que tá aqui. Eu tô esperando o Edu entrar pra fazer a apresentação dele pra gente começar o nosso papo, tá? Vai ser um papo super bacana sobre transformação digital, vários assuntos que bombaram essa semana. Por coincidência, a gente vai falar aqui hoje. Peraí que eu acho que ele já tá querendo entrar. Vamos ver aqui. Acho que ele já me mandou o ok. Peraí. Não é. Acho que não foi o Edu, foi outra pessoa. Mas tem muitas perguntas. Eu até fiz uma lista de 10 perguntas, mas eu já tô querendo fazer muito mais pro Edu. Vamos ver se vai dar tempo. Eu vou fazer aqui o meu roteiro das perguntas que eu tinha preparado. Se der tempo, a gente faz mais, tá bom? Ora, Dora, tudo bem? Tudo bem, Dora? Muito legal ter vocês aqui. Agora o Edu. Peraí, já tô conseguindo adicionar o Edu. Já vai entrar pra aqui, tá bom, gente? Super animada, viu? Interessante que a gente vai aprender hoje. Edu! Tudo bom, Lê? Tudo bem e você? Tudo Tô ótimo, tudo muito bem. feliz com essa nossa entrevista. Eu adoro quando tem alguém que sabe muito para a gente compartilhar esse conhecimento aqui. Então, eu estou muito feliz que você topou esse nosso convite. Eu queria fazer a sua apresentação primeiro para a gente começar o nosso papo, tá? Então, Claro. assim, o Edu é super humilde quando eu falei com ele. Depois ele me mandou as coisas, eu não acreditava. Então, eu vou falar aqui um pouco dele. Ele é especialista em reputação corporativa, relações públicas e mídia. Atualmente ele é sócio do grupo WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo, presidente da Age Plus K Strategies e líder de relações públicas da UGV para a América Latina, tá? É jornalista formado pela USP, tem MBA em Gestão de Negócios pela FIA e especialização em Novas Mídias pela Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Eu amei essa Novas Mídias da Coreia do Sul. Se a gente conseguir chegar lá, eu quero perguntar especificamente sobre isso. Mas, assim, a gente tem muita coisa para falar aqui, então eu vou começar com as perguntas e depois, se der tempo, eu quero colocar 3 perguntas no final. Tá bom. Vamos começar. Edu, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. Bom, Ale, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder bater um papo um pouquinho nesses tempos tão bicudos, né, que a gente está vivendo. Eu sou jornalista, né? Comecei minha carreira em redações, né? Comecei na Gazeta Mercantil, depois fui para a Editora Abril, trabalhei em diversas revistas, na Info, na Exame, depois fui para a Editora Globo, sempre cobrindo essa área de inovação, tecnologia e tentando entender um pouco de como que vamos dizer assim, a internet e o fenômeno digital estava surgindo no Brasil e no mundo, né? Uhum. E logo depois aceitei um convite para ir para a Editora Globo, para a revista Época, cuidar da parte de economia, negócios, do site, fui um dos colunistas iniciais aí da Época Negócios, até o momento que eu decidi empreender. E daí promovi uma pequena mudança na minha carreira, uma pequena mudança de 180 graus na minha carreira, Da Graça. e eu montei uma startup em comunicação digital para atender o Google, que estava chegando ao Brasil. E daí a gente iniciou uma trajetória aí como empreendedores, como empresários aí nesse segmento de comunicação. E nossa agência, depois de independente, acabou se tornando sócia do WPP. E estamos nessa, tocando aí uma equipe em diversos países da América Latina e também no Brasil. Então, um pouquinho da minha história. Então, dia do trabalho, trabalho é que não te falta, né, Edu? Não falta, não falta. Eu costumo brincar que acho que a gente está trabalhando mais agora, né? Isso é mesmo. A gente vai. Essa fronteira, né, entre casa e trabalho e escritório sempre foi muito difusa, né? Sobretudo para quem trabalha com comunicação, vamos dizer assim, nessa área mais de marketing, essa área mais de planejamento estratégico, né? Que a gente Uhum. pode, na verdade, como é muito baseado em capital intelectual, a gente pode estar em qualquer lugar, né?
Uhum. Então eu sempre tive uma atuação bastante remota, mas atualmente que a gente está em casa, né? Eu estou há 47 dias em casa, Nossa. a gente acaba, na verdade, não tendo muita diferenciação entre o que é horário para fazer as coisas de casa e horário de trabalho. Então a gente acaba trabalhando mais horas, né? Você sabe, Edu, que a minha aula semana passada foi sobre foco, justamente sobre isso, porque antes a gente tinha nossas atividades muito separadas. Agora está tudo misturado, então você não sabe a hora que começa uma coisa, começa outra. E eu imagino, até pelo seu trabalho, que você esteja sendo super demandado, né? Porque assim, as Sim, empresas devem estar desesperadas. E a gente vai começar aqui com uma pergunta, mas a gente vai falar ainda de trabalho, que você falou de home office, que são assuntos super importantes para a gente falar agora. Primeira coisa, eu li um artigo que você escreveu no LinkedIn que eu achei excelente, que você falou sobre planejamento, né? Assim, as empresas são super focadas em planejamento, geralmente é planejamento no mínimo de um ano para frente. Você falou das startups que é no mínimo por trimestre, né? Que eles chamam de quarter. E assim, agora o planejamento de amanhã pode ser mudado hoje à noite. Como é planejar nesse momento? a Você não resposta planejou. simples é não planejar, não dá. Né? Eu lembro ali, quando a gente estava mais ou menos ali antes eu estava trabalhando para um cliente do segmento esportivo que ia aproveitar muito a fase de Copa e Olimpíadas no Brasil, né? Uhum. E eu lembro que a gente estava ali em diversas reuniões e aquela história, né? Baixa o avião com 400 gringos, vem aqui, a gente tenta explicar o Brasil para todos eles, né? E como eles vão atuar, etc, etc. E eu lembro que ali por volta de 2013, do final de 2012, início de 2013, essa empresa tinha um planejamento de 2020. E eu olhava e todo mundo se olhava e falava, gente, estamos planejando para 2020, ou seja, depois da Copa, depois das Olimpíadas, o que será esse mercado daqui 4 anos depois das Olimpíadas, né, 6 anos depois das Olimpíadas. E foi muito engraçado, porque naquele momento era uma coisa extremamente natural. Né? Todos os Uhum. executivos ali falaram, não, exatamente, nós temos uma visão de longo prazo, a gente precisa cumprir determinados cenários, né, A, B, C, que podem ter mais risco ou menos risco, mas Uhum. chegaremos em 2020 exatamente dessa maneira, ou no pior, intermediário e melhor cenário. Eu penso nisso hoje em dia e é uma loucura, né? É uma loucura, é uma loucura. No nível que nós passamos de velocidade de coisas, e Uhum. mais do que a velocidade per se, mas eu acho que é o ritmo que a gente consome a velocidade das coisas, Uhum. o, a capacidade que a gente tem de absorver o volume de informação que existe no mundo simplesmente não bate com o que os nossos cérebros são capazes de processar. Uhum. Numa situação de pandemia, ou numa situação atípica como a gente está vivendo agora, é muito pior, porque você aprende que o planejar semana que vem qualquer coisa pode ter um impacto muito grave. A gente simplesmente não consegue. Então, isso chega a ser quase uma resposta filosófica, que a gente vai evocar aí coisas, elementos budistas, quase praticamente. Porque a gente não tem capacidade hoje, uma empresa qualquer, uma organização qualquer, não tem capacidade de responder o que vai acontecer daqui a um mês. Não. Basta ver tudo isso que a gente está vivendo dessa coisa de quarentena, né? Quando que vai ser o pico? Quando já chegou o pico, não vai chegar? Será que as previsões estavam erradas? Será que os estudos do Imperial College, de Harvard, de todas essas universidades inacreditáveis estão equivocados? A grande questão é que a gente não sabe, né? Nem eles sabem. Nem eles sabem, porque É. eles se baseiam em dados oficiais que podem estar subestimados ou superestimados, né? É o Então, famoso que a gente aprende economia, né, do educated guess. É o chute. é, É é um porque assim, chute. é um chute, é o melhor, assim, qual que é o câmbio de amanhã? O melhor chute que você pode ter é o de hoje. É mais ou menos isso, porque novos cenários vão se colocando, populações diferentes vão pegando vírus, então realmente é praticamente impossível, né? É praticamente impossível. Agora, você imagina uma empresa que depende, por exemplo, uma empresa de fabricante de telefone celular, que tem aí 40, 50 lançamentos por ano. Ou outra empresa que tem muitos lançamentos de produto e preparou um roadmap de lançamento para, sei lá, agosto, né? Outros mercados são extremamente até mais dramáticos, né? Mercado de eventos, né?
todos os grandes eventos do mundo foram cancelados. E até hoje a gente tem um grande ponto de interrogação para saber quando eles vão voltar. Então eu acho que o grande ponto de agora é a gente aprender a lidar com uma coisa que a gente odeia, que é a incerteza. Ah, total. Porque a incerteza nos traz um medo muito grande, né? Uhum. Então, como que você planeja? Como eu posso dizer? Eu tenho reuniões de acompanhamento diárias com todas as organizações internacionais que eu atuo. Uhum. É muito difícil você fazer um exercício de acompanhamento ou de previsão para você ter um forecast para o próximo trimestre, né? Não dá. E o que você tem que fazer, na minha opinião, é fazer tudo o que você sempre fez bem feito, levar em consideração todos os aprendizados que você teve ao longo da carreira ou ao longo da sua vida e continuar aplicando aquilo ali de uma maneira que te prepare para você ter um bom senso suficiente para ser flexível se for necessário. Porque, de outra maneira, isso só vai nos gerar angústia, só vai gerar uma ansiedade que a gente não vai conseguir cumprir. Não, duas coisas que eu lembrei da sua resposta, que é o seguinte: a única certeza que a gente tem hoje é a incerteza. A única coisa que a gente sabe, e é que você falou da filosofia, eu tô apaixonada por curso de filosofia, eu até dei pro meu filho uma coleção de filosofinhos, ele tem 5 anos, porque eu tô tão nessa, porque eu acho que agora é a saída mais inteligente que a gente vai ter, porque realmente não dá, é muito difícil. Até eu fiquei assustada quando você falou dos eventos. Talvez a Olimpíada nem role no ano que vem, né? Eles estão falando, eles até cogitaram falar que não, pode ser que nem em 22, então a gente realmente está navegando um mar nunca antes navegado, né? Então, e outra coisa também que eu lembrei que você falou, até quando eu li no seu artigo, você falou de estratégia, a gente vai ter que sair da estratégia, talvez ir para o tático, né? Que é aquela coisa de curtíssimo prazo, né? De você se adaptar e ver o que você pode fazer até o fim da semana, como é que você pode trabalhar com seus funcionários, enfim. Você tá nesse dia a dia muito mais do que eu. Agora, uma outra coisa que eu pensei aqui pra gente falar, eu só vou pedir, Edu, você tem um relógio aí do celular, porque eu não trouxe nenhum relógio, a gente tem que acabar essa live... Tenho. 5h55. 5h50. Tá 5h55 você me avisa. Porque senão tá a gente tem que salvar para ficar salvo no YouTube do Mink. Agora, uma coisa que a gente vai falar, que eu achei eu percebi uma mudança drástica. A gente estava acompanhando já faz um tempo o aumento de branded content das empresas, né? Então, era uma procura... Eu já trabalhei no Google, quando eu estava lá, já há muito tempo atrás, isso já era uma demanda e foi crescendo na estratégia das empresas. Mas eu percebi, e eu quero saber a sua opinião, que o conteúdo hoje virou uma estratégia única de sobrevivência. Então, não dá para você agora não se manifestar, nem dá para você vender muito. Então, as pessoas querem trazer conteúdo. O caso que mais me chamou a atenção foi o caso da XP, né? Que praticamente agora virou um canal. Assim, eu vejo, por exemplo, as entrevistas da XP na CNN. Então, eles passando as entrevistas lá que as pessoas que a CNN não teve acesso, a XP teve, eles colocando ali. Então, eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre isso e se você tem algum case que te chamou a atenção também. Sim, o XP é nosso cliente, né? A gente trabalha... e a gente trabalha bastante com eles e tem acompanhado isso. Mas eu acho, Ale, que eu concordo 100% com você. Eu acho que a gente tem uma situação que é praticamente vamos dizer assim, a gente está vivendo algo que todo mundo que trabalha com comunicação e marketing um dia quis que acontecesse, mas achava que nunca ia acontecer direito. Que colocar marcas participando da vida das pessoas de uma maneira legítima, né? Você lembra da época que a gente era analógico, né? Que lia muito mais revista e jornal do que lê hoje, né? E as redações dos veículos de comunicação tinham uma separação muito grande entre o que eles chamavam de igreja e Estado, que era o poder da redação, que era o poder jornalístico, e o poder do departamento comercial, que era o departamento de venda de publicidade e anúncios. E sempre foi um território extremamente demarcado e que não se misturavam. Não se misturavam, né? Eles conversavam, obviamente, mas eles tinham fronteiras que eram extremamente muito bem feitas, muito bem delineadas. A Chinese Wall, né? Da Asset com a tesouraria do banco, né, Edu? Exato, exatamente. Essa fronteira, hoje em dia, ela é mais difusa. Ela é uma fronteira que ela se mistura por uma razão muito simples. As pessoas, primeiro, sabem diferenciar o que é um interesse comercial do que é um interesse legítimo. E número 2, quando você deixa isso claro,
e você é uma empresa que tem uma legitimidade, uma autenticidade para conversar com o seu público de uma maneira que vá agregar alguma coisa na vida dele, você simplesmente faz a diferença. Então, XP é um exemplo, várias fintechs, bancos, todo mundo agora tem uma preocupação absurda com finanças. Claro. Do pequeno, médio empresário ao grande empresário, a pessoa física que tem cadastro em banco, a que não tem, né? Qual é um papel legítimo de uma fintech ou de uma instituição financeira? É promover essa educação, é dar informação, é promover debate. E isso vai fazer com que as pessoas formem as suas opiniões de uma maneira muito melhor, né? Da mesma maneira, você pega empresas que têm atuações um pouco mais lúdicas, vamos dizer assim, por exemplo, empresas de bebidas. Um outro exemplo que me chama a atenção, e vem chamando a atenção positivamente, é a Ambev, né? É natural você gerar conteúdo e patrocinar conteúdos relacionados a lives de música, por exemplo, a grandes concertos, a cultura, a coisas que vão te trazer um poder de entretenimento que são pertinentes ao produto que você vende, por um lado, mas também que fazem parte do ambiente que as pessoas consomem, entre aspas, não necessariamente o produto, mas aquilo que elas estão vivendo, né? Então, sempre que você tiver, para mim, essa linha, esse match, na verdade, entre a linha do interesse da empresa ser legítimo com o que a pessoa quer consumir, entre aspas, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser rica para todo mundo, porque existem determinadas marcas que têm autoridade para falar de determinados assuntos. E você respeita essa autoridade, né? Independentemente do interesse comercial dessa marca, né? Então, acho que é muito P2P agora, né? Person to person, né? É aquela coisa individualizada que as marcas vão ter que se personificar, olhar para as pessoas e conversar, né? Não é mais simplesmente vender, 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 é conversar. É a escuta, né? O que eu falo que, assim, hoje em dia a escuta e a atenção são os maiores prêmios que você pode dar para uma pessoa, né, Edu? E eu acho que, assim, no mundo que a gente vive, eu acho que isso, assim, escutar e olhar no olho, a pessoa já fica feliz. Então, você escutar, Sim. você, né, dialogar com o seu consumidor e não ser lembrado só na hora que você está pedindo alguma coisa, né, que é o consumo, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Você lembrar, é como se você tivesse a marca do seu lado no perrengue. Eu acho que isso as pessoas vão lembrar mais pra frente das marcas que estiveram perto delas no perrengue. Então, acho que eu vejo esse caminho também. E eu acho que isso vai ser um grande aprendizado para as marcas para pensarem exatamente no valor que elas têm, né? O que que elas querem deixar, né? O que que elas querem colar. Quais são os valores que elas querem estar associados? Então, eu acho que isso também não é tendência, é realidade, né? Agora, outra coisa que eu ia te perguntar, eu li uma entrevista do Washington Oliveto falando que não é hora de vender. Muito nesse contexto que a gente está falando de branding, que não é para você fechar o negócio agora, né? Eu tenho visto muitas campanhas voltadas para dois assuntos. Para uma coisa mais sentimental, daquela coisa da família, do emocional que está pegando, né? E que as pessoas agora estão se refugiando nas suas casas, com seus entes mais próximos. E no outra linha, uma questão da solidariedade. Então, você falou do nome da Ambev, a Ambev com álcool gel, muitas outras, né? A XP fazendo o Juntos Transformamos, né? Com o Gerando Falcões. Então, assim, eu acho que eu vejo esses dois caminhos. A gente vai ficar nesse momento mais um branding consciente ou ainda vai dar para colocar alguma coisa junto com isso? O que você acha? Eu acho que tem duas tendências que são irreversíveis para mim. Uma é essa, de realmente a gente ter... Eu acho assim, acho que o brasileiro normalmente o brasileiro é simpático, mas não necessariamente ele é solidário. Eu acho que ele está aprendendo a ser solidário neste momento. E eu acho que as marcas começarem a se comportar de uma maneira solidária, eu acho que é uma super fonte de inspiração para todo mundo. Então, acho que repensar o seu papel na sociedade, entender como que elas próprias, essas empresas, podem contribuir para a vida das pessoas, eu acho que é uma tendência irreversível. E a outra, eu acho que é a prestação de serviço. Tá? É um pouco na esteira da entrevista do Washington Oliveto mesmo, né? Que a gente não deve vender nada agora, não deve se preocupar em conquistar as pessoas, em persuadir. Não, agora é hora de prestar serviço, né? E prestar serviço tem que ser uma coisa legítima, né? Para mim, essas duas coisas, elas vão, assim, vão perdurar ad eternum. Porque
por várias razões. Acho que uma razão, nós temos diversas pesquisas que mostram que as pessoas, os mais jovens, sobretudo adolescentes e inclusive até pré-adolescentes, eles têm um nível de identificação com as empresas que eles compram que nós não temos. Que a nossa geração não tem, que gerações passadas não têm. Então, realmente, esses jovens, eles deixam de comprar coisas de empresas que eles não acreditam. Né? Então, existe uma motivação comercial. Segunda coisa, eu acho que está todo mundo repensando qual o papel das empresas na sociedade. Né? Ano passado teve um manifesto muito grande do grupo aí das empresas capitalistas americanas, inclusive que foi tema de um dos painéis em Davos esse ano, sobre qual é o papel real do capitalismo. Né? Todo mundo, desde Milton Friedman, sempre dizia que o maior valor de uma empresa é gerar valor para seus acionistas. Né? Não necessariamente somente isso. Né? É devolver para a sociedade, é ter uma boa relação com os colaboradores, é você ter uma atuação sustentável no sentido não somente de meio ambiente, mas sustentabilidade da sua cadeia de negócio inteira. Então, não tem como a gente simplesmente sair disso ou negar essa história. Então, esse caráter prestador de serviço e esse caráter solidário, eu acho que são duas coisas que são irreversíveis. E quer saber? Que bom, né? Que bom que a gente está vivendo esse momento, né? Porque realmente é uma situação que as empresas acabam tendo que deixar de ser fake, né? Deixar de se mostrar ou mostrar um lado que é mais floreado, é mais maquiado, que na verdade não leva ninguém a nada, né? Eu só faria uma ressalva aí, Ale. Pode falar. Eu acho também, Edu, que as pessoas estão mais críticas, né? Então, acho que antes as pessoas caíam mais naqueles comerciais de responsabilidade social, as pessoas caíam mais com uma campanha muito, assim, leve no final do ano, de Natal, e, assim, acho que as pessoas estão cobrando muito mais. Uma das coisas que eu sou economista e quando eu dou aula de atualidades eu estou recebendo muito, é que tipo de novo capitalismo a gente vai ter, né? Ninguém questiona o capitalismo. É o capitalismo 2.0, é o capitalismo, ele vai talvez ser modificado. A questão, ninguém está questionando, ainda não inventaram uma coisa melhor, mas assim, algumas mudanças vão ter que ser feitas, né? Então, que tipos de mudanças são essas? Eu acho que vai nessa linha do que você falou, e com certeza a questão dos jovens, do empreendedorismo social, de uma série de novas tendências que a gente vê, não dá para voltar para trás, né? Não dá para step back com essa geração e tal. Então, eu acho que isso vai ficar mesmo. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar aqui é a gente falar, até porque eu sei que você tem experiência com isso, a gente falar um pouco de startups, né? A gente está vendo que alguns segmentos estão realmente salvando a gente na quarentena. Então, até pessoas que a gente não enquadraria, mas agora estão enquadradas como trabalhadores essenciais, que são entregadores do Rappi, entregadores da Lodge, que estão realmente fazendo a nossa vida andar, né? Eu acho que a gente teria muito problema se a gente não tivesse eles aqui. Mas, por outro lado, eu vejo uma questão, por exemplo, das fintechs, até porque a gente vai ter que ter o pagamento dos R$ 600 para as pessoas, né, para os informais. Muitas pessoas não estão em cadastro nenhum. E eu senti que a bancarização ainda no Brasil, no caso do Brasil especificamente, ainda não resolveu esse problema. As fintechs ainda não conseguiram universalizar o acesso ao banco, o que nesse momento nos ajudaria muito. Eu queria saber o que você vê do ecossistema de uma forma geral nesse momento. Olha, eu vejo muito dessa aplicação, dessa autenticidade que a gente falou nas questões anteriores. Eu acho o seguinte, as startups, sobretudo as fintechs, elas trouxeram uma maneira de trabalhar muito alinhada com vamos dizer assim, a nova forma que as pessoas precisam ter de assistência em relação às suas vidas financeiras, né? Elas começaram pelo porquê, né? Elas não começaram nem como, nem o que fazer, elas começaram pelo porquê. E o porquê é oferecer uma vida bancária ou uma gestão da sua própria vida financeira mais fácil e mais transparente do que a gente tinha até agora. Isso é o primeiro ponto que para mim é essencial. Quando você leva esse ponto em consideração uma situação de emergência como a gente está vivendo, e você vê as medidas que o governo tem feito e medidas que diversos países têm feito, no caso específico do Brasil, você nota que uma maioria esmagadora de pessoas fica de fora. Né?
Hoje a gente mais ou menos pensa ali em mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas que não têm conta em banco no Brasil, né? Uhum. Dessas 30, 40 milhões de pessoas, a gente sabe que 15 milhões de pessoas que não têm conta em banco se cadastraram na Caixa Econômica Federal para tentar pegar o auxílio. Uhum. E esse auxílio, por outro lado, apesar de ser algo positivo, ele é insuficiente, porque ele deixa de fora pelo menos outras 20 milhões de pessoas que não têm acesso, sejam por não ser elegíveis ou porque eles entram em outras categorias, como, por exemplo, micro e pequenas empresas, né, que estão de fora desse auxílio especificamente. Só para Então, para fazer um mim, parênteses, Edu, que agora me lembrei, nas favelas, quase 80% das microempresas não tem PJ, né? São informais. Então, é exatamente esse pessoal que tem uma renda, às vezes, de 3 mil, né? Tem 5 mil, às vezes, é uma renda até maior, e que agora não vai receber zero, né? Só esse parênteses, mas pode continuar. exatamente, exatamente. Uhum. Quem não tem vida bancária está completamente fora. Mas as empresas, as pequenas empresas, que são aquelas que faturam de 360 mil até 10 milhões por ano, também estão de fora, né? Então, existe ainda um esforço, ou deveria existir um esforço por parte do sistema financeiro brasileiro para incluir essas pessoas, né? Então, eu acho que é aí que a gente vai entrar num xadrez delicado entre as fintechs e os bancões, né? E os grandes bancos, né? Eu li uma entrevista outro dia do superintendente da Caixa, falando que para eles essa oportunidade de cadastrar 15 milhões de pessoas que estão fora da vida bancária é uma coisa que pode ser extremamente positiva para eles. Eu concordo, porque você está colocando para dentro 15 milhões de pessoas que, ok, não tem como comprovar uma renda, às vezes tem uma renda muito pequena, mas que vão participar do mesmo sistema, né? Por outro lado, as fintechs, elas atingem num primeiro momento pessoas que já são bancarizadas e que já estão insatisfeitas com o serviço dos bancos, Esse que é o né? ponto. Uhum. Né? Então, assim, é muito ainda a ser feito. Se você parar para pensar, essa pandemia ela acabou escancarando coisas do Brasil que mostram como o Brasil está muito atrasado em relação a diversas coisas, Tá. né? E uma delas é justamente essa história. O que a gente faz para esses 30 milhões de pessoas, né? E como as fintechs, e como a gente ainda precisa de novas fintechs que consigam chegar para completar esse ecossistema, como você falou, né? É. Então, eu acho que brigas à parte entre as fintechs e os bancões, eu acho que tem aí uma preocupação social muito grande, né? E tem uma preocupação de a gente entender até que ponto nós, como nação, né, o Brasil como nação, vai conseguir promover essa inclusão e vai conseguir fazer com que as pessoas tenham mais bem-estar, né? Não, eu acho que tem muito para ser feito também, por isso que eu queria saber a sua opinião. E assim, a gente não vai ter tempo, infelizmente, de ficar focando na fintech. Eu, por mim, falava mais meia hora de fintech com você, Edu. Mas assim, falar também, quando você falou dessa briga dos bancões, a questão do Open Banking, né, que vai mudar muito, mas não vai mudar para os mais humildes, vai mudar para uma população que tem já uma renda, que vai dar acesso para dessas fintechs de investimentos, de bancões que elas não tinham, né? E a gente vivia realmente das fintechs, eu não chegava a ser um monopólio, mas era um oligopólio, né, no Brasil, de Sim. banco e tal. E eu acho que outra questão, quando você fala da gente, dessas pessoas terem acesso, como a digitalização do governo faria diferença nesse momento. Então, assim, na Índia, eles conseguiram automaticamente deixar esse dinheiro para as pessoas muito rápido, né? E como a gente não tem essas pessoas, por isso que aqui elas são invisíveis, porque a gente não sabe que elas existem, a gente não consegue fazer essa transferência, mesmo que a gente queira, né? O que torna um desafio Sim. muito maior. Então, acho que agora, quando você fala que a gente essa crise mostra problemas que a gente já tinha, eu acho que são todos, assim, né? Essa questão até de a gente deixar essas pessoas completamente fora do mapa, literalmente, porque a gente nem consegue dar esse dinheiro para elas, mesmo que a gente queira. Né? Então, eu acho também que tem muito trabalho aí para ser feito, e eu acho também numa parceria aí também, né, de caixa com fintech ou coisas nesse sentido, né? Por que não juntar esses esforços? Eles têm uma capilaridade maior, os DNA são diferentes, talvez seja um desafio, mas a gente vai ver esse capítulo mais para frente. Agora, outro assunto, que são tantos assuntos, hoje eu vi duas coisas no jornal que eu quero falar, se a gente der tempo a gente vai falar.
Mas, Vamos assim, lá. sobre o lado de dentro das empresas, né? A gente, o home office já estava crescendo, já era uma tendência mundial, assim, mas virou hoje não virou uma tendência, virou simplesmente a única solução possível, né? E muitos CEOs, até que eu já li em várias entrevistas, eles já se manifestaram sobre esse assunto, falando que sim, é um ganho de produtividade, mas, por outro lado, eles sentem uma questão de uma falta do olho no olho, né? Não só com os clientes, mas com os colaboradores e tal. Qual que vai ser o equilíbrio que a gente vai ver aí no futuro? Olha, essa questão para mim é muito mais grave do que parece. Porque eu acho que a gente ainda está, nesse determinado momento, tateando um pouco no escuro em relação ao que vai ser o que todo mundo chama desse novo normal, né? Uhum. A grande realidade para quem trabalha em escritório é que o escritório vai precisar ser ressignificado, para usar aí uma palavra da moda, né? Para que eu preciso de tanta gente sentada no escritório se eu posso fazer a mesma coisa que eu faço no escritório numa casa no interior de São Paulo com uma boa conexão à internet e com o celular que eu tenho, né? Uhum. Então, para mim, os escritórios eles vão se transformar, vão ter que ser ressignificados. Porque também, se por um lado assim, existe a falta do olho no olho e da interação humana, que eu acho que é essencial em muitas atividades, sobretudo, também as pessoas vão adorar ou vão odiar, na verdade, quando elas voltarem a trabalhar e a rotina, elas vão voltar a odiar a relação que elas têm com as cidades, né? Uhum. Então, cidades mais vazias, cidades mais calmas, mais transitáveis, com serviços menos cheios, é o sonho de todo mundo. E muitas vezes a gente vai para o escritório para fazer as famosas reuniões inúteis. Que a gente Total. pode continuar fazendo as reuniões inúteis agora em formato de live, certo? Uhum. Então, para você ter que se deslocar da sua casa para ir para o escritório para fazer uma série de reuniões inúteis ao longo do seu dia, você pode fazer isso no conforto da sua casa, né? E isso, para mim, então, tem esse lado, são três lados. Primeiro, esse lado de que a gente está gostando muito, em muitas atividades, de poder ter o conforto da nossa casa para trabalhar. Isso vai forçar a gente a uma ressignificação do espaço do escritório. Eu acho que ele ainda vai continuar sendo importante para o olho no olho, para a conversa, para sentir a temperatura, literalmente, né, do que está acontecendo, mas não de uma maneira de simplesmente sentar, trabalhar na frente do seu laptop, do seu computador e fazer a coisa acontecer. Esse é o primeiro Esperar lado. o horário para ir embora, né? Que é uma coisa super de antigamente, né? Super assim, old fashioned, que não se usa mais. E as pessoas vão começar a pensar, poxa, o tanto de tempo que eu ganhei com a ausência do deslocamento. Para que eu preciso me deslocar agora, às vezes 40 minutos, uma hora, para chegar no trabalho, sendo que eu poderia utilizar esse tempo para fazer outras coisas produtivas, né? Então, acho que isso é um ponto inacreditável. Segundo ponto vai ser, obviamente, o avanço da tecnologia, né? Não só de ferramentas de software, mas eu acho de celulares mais poderosos, de equipamentos mais poderosos. Tem tido aí uma explosão de venda de todos os equipamentos eletrônicos que a gente imagina, porque as pessoas vão precisar ter equipamentos top de linha para poder se comunicar, e o avanço da tecnologia vai crescer muito, né? E também o uso da tecnologia, né? Hoje todo mundo é expert em Zoom, né? Hoje todo mundo, né? E que era uma ferramenta que há um mês atrás, 2 meses atrás, ninguém nem sabia o que era, né? Então hoje todo mundo vai lá e usa, né? Então esse aumento do uso da tecnologia vai ser bastante importante. Mas aí que o bicho pega, o terceiro ponto. Porque eu acho que a partir do momento que você deixa de ter pessoas presentes desenvolvendo determinadas tarefas, e o aumento da tecnologia cresce numa velocidade talvez tão exponencial quanto da propagação do vírus, eu acho que você vai ter também um crescimento inacreditável de inteligência artificial. Ah, pô, Nós vamos, total. nós vamos ter muito mais. Então, assim, tudo que a gente falava no passado, nossa, os robôs vão dominar o mundo, vão dominar muito mais rapidamente agora. Muito Eles já mais. estavam, né, Edu? Assim, Já, muito. isso tem um lado bom e o lado ruim, né, de tudo, como tudo na vida. Eles já estão nos hospitais calculando qual que vai ser o número de leitos, eles já estão fazendo combinações possíveis de remédios para tentar testar, assim, até no corona mesmo, né? Eles já estão presentes em todas as áreas. Então, realmente, isso não é o futuro, isso é o presente, né?
Exato, é o presente. E eu acho que vai acelerar a substituição de muitas atividades, muitas profissões humanas, muito rapidamente, vai acelerar, né? Então, assim, tem muitas atividades que o robô, você pode ter certeza, com o aumento exponencial das conversas como essa que nós estamos tendo aqui, o machine learning está learning como nunca. Então, assim, a aceleração das máquinas no aprendizado, da maneira que a gente fala, da maneira que a gente se expressa, dos nossos códigos de linguagem, até das nossas emoções, das nossas expressões faciais, então, nossa, nem se fala. Então, eu acho que a gente vai ter um aumento gigantesco, na verdade, agora, eu acho que a partir de agora, chega um nível de ascensão de inteligência artificial que vai virar mainstream, não vai ter jeito. É PG, né? Não é mais progressão, é progressão. Não dá mais para controlar, né? Geométrica. E assim, até eu acho que isso tá de uma forma tão generalizada, Edu. Assim, o meu marido, ele trabalha numa asset e o fundo dele é um dos primeiros do Brasil que faz machine learning, um fundo macro de machine learning, porque é uma coisa já que assim, não tem mais humanos que conseguem coletar os dados de uma forma tão inteligente como a inteligência artificial e tal. É uma coisa... até a gente... Eu gosto sempre de usar o exemplo da Blue Dot, né? Que foi aquela startup que previu o corona antes da OMS. Sim, né? sim. A gente já está, assim, isso já chegou, né? Isso já está em todas as áreas possíveis. Não tem como voltar atrás. Então, assim, realmente... a gente vai... E vai ter que aprender, né, Edu? Eu acho que o desafio é como a gente se faz relevante no mundo, né? Onde que a gente entra, né? E isso que você colocou me puxa para a próxima questão que eu ia falar, que é a nossa geração que valoriza os soft skills, né? Então, por exemplo, a gente teve que, coincidentemente, aplicar muito esses soft skills nessa quarentena, que foi a criatividade, né? Os empresários tendo que ser criativos, o que eles vão fazer todos os dias, a empatia com o outro, porque a gente pode estar na quarentena, mas muita gente nem tem esse privilégio, né? O que eu falo, quarentena, tédio, você não pode usar o tédio, né? Você não pode falar que você está entediado, porque a gente está, ao mesmo tempo, querendo saber o que vai comer. Então, como é que você pode estar entediado nesse momento? Então, a adaptabilidade também em todos os sentidos. Então, a questão é como lidar com uma crise tão inédita, que não tem a ver com a economia real, né? Uma crise de vários, né? Que parou tudo, que é uma ausência total de demanda. Como lidar com isso, assim, né? Pessoalmente, a gente está falando aqui mais de empresas. Que tipo de soft skill, até porque você puxou esse assunto da inteligência artificial, a gente vai ter que usar nesse momento? Sim. Eu acho que isso também é outra questão dramática, Lê. Até fazendo um gancho com a questão anterior e para vir para essa, todo mundo ficou muito embasbacado com a apresentação do Bill Gates no TED, né, 5 anos atrás, prevendo o coronavírus, né? E todo mundo acha, nossa, o cara é profeta, tem um monte de gente falando que ele teve interesse, não sei o que, não, ele usou tecnologia, não é uma coincidência, né? Not at all. E isso traz pra gente uma importância das soft skills num nível que também chega a ser muito dramático. Porque, assim, se tem uma coisa que o robô não copia, ou que ele não vai conseguir copiar tão facilmente, é a nossa capacidade de empatia. É a nossa capacidade criativa, é o nosso olho no olho de emoção, é a nossa criatividade, é a nossa liderança, é a nossa atitude positiva, que podem ser coisas que antes eram subestimadas, mas que hoje em dia são absolutamente essenciais. A primeira coisa que você faz quando você tem uma conversa e você pré-julga uma pessoa no seu inconsciente é o tipo de interação humana que você tem com ela, não o tipo de conhecimento que a pessoa tem, né? E isso, para mim, está sendo dramático numa experiência de escola dos meus filhos. Eu fico pensando, poxa, para que serve a escola dos meus filhos? Se eles vão ter que aprender... Qual é a idade deles, Edu? Só para a gente saber, qual que é a idade deles? 4 e 11. Eu tenho um de 5, Uhum. Um de 4 e uma de 11. Eu vejo na idade de 11... A escola, para ela, é um código de pertencimento social. Porque qualquer outra coisa que ela vai fazer na escola, ela consegue aprender nos conteúdos estáticos que estão disponíveis em qualquer lugar. Uhum. Para o meu filho de 4, nem o conteúdo objetivo da escola é algo que faça diferença na vida dele, porque ele também está disponível em todos os lugares. Uhum. O que resta para ele?
convívio com os amigos, saber se comportar, ser uma pessoa decente, criatividade, toda essa parte lúdica, liderança, comunicação, simpatia, empatia, tudo isso que a escola não ensina. Então, assim, passou da hora da gente ter uma escola de soft skills. Passou. Total. Passou. E a grande questão é como fazer. Porque você precisa ter um lugar que você ensine as pessoas até aquela coisa, né? Aquela coisa chamada humanidade. E saber se comportar, ter educação e ter todas as grandes soft skills. Porque as hard skills, me perdoe, elas estão disponíveis em qualquer lugar, né? Imagina para o ensino superior. Para que eu vou mandar meu filho para Harvard? Para ter o conteúdo de Harvard, eu já tenho o conteúdo de Harvard. Eu dou um clique no computador, eu tenho o conteúdo de Harvard. Inclusive, agora, tá disponível de graça, agora por causa da quarentena, né, Edu? Né? Agora você não precisa nem mais tá for free, né? Exato, exato. Eu vou mandar ele para lá por quê? Pela convivência, pelo networking, pelos relacionamentos, né? Pela soft skill, para ele desenvolver soft skill e sair da bolha, né? Então isso para mim é uma coisa muito grave. A soft skill ela é grave mesmo, porque a gente não sabe lidar nesse mundo, né? E a gente agora forçados a ficar dentro de casa e forçados a ter que mudar a nossa rotina, que pressupõe nessa situação muito menos contato humano, a gente se pergunta, cadê a nossa humanidade? Né? Como a gente desenvolve a nossa humanidade? Né? Então, acho que também, assim como inteligência artificial, eu acho que soft skills vai ter um crescimento dramático. Mas daí eu acho também, Ale, que a gente precisa fazer uma lição de casa muito grande. Porque no caso de inteligência até também, né, Edu? Eu acho que, assim, quando você falou dos filhos, eu tenho um de 7 meses que ainda não está absorvendo, né, o que está acontecendo, mas o de 5, como a gente é um espelho para eles, né? Como você falou das soft skills, né? Como eu acho que a nossa melhor forma de ensinar é o que eles veem com as nossas atitudes. Então, simplesmente com a nossa atitude com o outro, nossa educação com o outro, nossa empatia com o sofrimento do outro. Então, eu acho que cresce muito a nossa responsabilidade como pais, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais ausentes no nosso celular, de estar fazendo essa função, né? Porque, assim, é uma função que não vai ser cobrada em prova, mas a vida vai cobrar muito mais fortemente, né? Então, assim, realmente... E, assim, quanto mais a gente vê a questão da comunicação, menos eles têm que fazer olho no olho. A questão de, por exemplo, é o que eu falo, assim, eu trabalhei no Google e fui gerente no YouTube também, eles nem esperam mais comercial. Assim, a gente tinha que esperar o nosso comercial, né? O que eu gosto de ver às 8 horas da noite, a gente ficava esperando e tal. Não, eles nem esperam, eles vão direto, eles se irritam de ter que esperar a chamada. Então, assim, como a gente vai ter que ir para um outro caminho, né? Como é desafiador isso como pais mesmo. E você tem que usar o exemplo, porque eu acho que nessa idade, que estão, né, o meu mais velho e o seu mais novo, é a melhor forma que a gente pode usar, né? É através do exemplo do espelho, né, que eles vão ver. E até relação de marido e mulher agora, evitar, né, a questão da briga, porque é um ambiente fechado. Todas as relações vão ter que ser pensadas, né? Tem até um vídeo do Hans, que está no CJ, que ele fala de um acordo nesse momento, né? De você com a pessoa que mora com você, pode ser o seu marido, pode ser a sua mulher, pode ser uma outra pessoa, mas que é um momento de paz, porque as pessoas que vão estar confinadas naquilo, elas precisam respirar, né? Elas não vão poder sair, elas vão ter que respirar um ar bom dentro de casa, né? Então esse é um desafio mesmo, mas eu penso muito nisso como mãe também, eu acho que é difícil, né? Eles estão... a gente não sabe qual vai ser o Google daqui a 15 anos, né? Qual vai ser essa empresa, o que eles vão precisar, mas enfim, é difícil. Agora, outra coisa que eu ia falar aqui, como é que a gente está de horário, Edu? Só me fala que horas são para eu saber as perguntas. 5h41. Ai, meu Deus. Então, eu vou tentar fazer essas duas. E aí, se der tempo, a gente abre para pergunta. Me chamou muito a atenção, a gente viu o petróleo negativo, né? Que é uma coisa que eu nunca achei que a gente fosse viver para ver isso. O álcool gel vale mais que o petróleo. Então, e eu pensei muito nessa questão dos dados, né? Você falou do machine learning e tal. Eles são o petróleo do presente? Totalmente. Totalmente, né? Mas depende do tipo de dado, né? Isso. Eu acho que existe uma crise... uma crise invisível que acontece, que
da geração de dados, vamos dizer assim. Hoje a gente tem dado para tudo. Tem um maior tipo de informação, a capacidade que a gente tem. Tem um número que eu costumo dar, que é o seguinte: o déficit de capacidade do cérebro humano em relação ao volume de dados que é gerado no mundo é de 1 para 44. Então, vamos dizer que o cérebro humano tem a capacidade de processar 1 gigabyte por minuto, vai? O volume de dados que é gerado no mundo é 44 vezes maior. Sempre, sempre, sempre. Isso cresce exponencialmente. Lei de Moore, né? A lei lá do Gordon Moore, que fala que a capacidade de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses, no matter what. Então, assim, a nossa capacidade de gerar dados vai continuar crescendo de uma maneira exponencial. A nossa capacidade de consumir dados, não. Então, vai ter uma crise aí, que é invisível. Eu não vou dizer tão dramática quanto a crise dos educadores, né, da pergunta anterior, que provavelmente agora devem estar arrancando os cabelos para saber como que eles vão fazer daqui para frente, o que pode gerar muitas oportunidades, na verdade. Mas a crise dos dados é uma crise cognitiva. A gente não consegue assimilar tudo que é gerado. Então, sim, eles são os dados são o novo petróleo, desde que eles sejam minerados de uma maneira que seja palatável para a gente consumir esses dados. Então, acho que esse equilíbrio ele precisa ser feito. E ele já está sendo feito, né? A gente precisa de curadoria de informação. A gente precisa de especialistas que consigam filtro, que consigam separar a montanha de dados, que são simplesmente informações inúteis, daquilo que realmente presta. A gente vai precisar de interpretação de dados, interpretação de texto. Lembra a brincadeirinha? O mundo precisa de mais interpretação de texto? Precisa. E vai precisar de mais interpretação de dados daqui para frente. Porque o volume de dados, a gente nunca vai chegar atrás dele. Né? Nunca vai conseguir, por mais rapidamente, podemos ser o Usain Bolt, a gente não vai chegar. Então, essa corrida que a gente já perdeu, a gente vai ter que compensar de certa forma, com muita análise, com muita capacidade de processamento desses dados. E aí volta a história da tecnologia. Aí volta a história da educação. Tudo no mesmo círculo, né? Porque realmente nós vamos perder muito agora em relação aos ativos da economia real ou da economia antiga, que vão se tornando cada vez mais commodities. E dados estratégicos nunca vão ser commodities, né? Então, se informação é poder, e continua sendo poder e vai ser cada vez mais poder, os dados, sem dúvida, serão um novo combustível da nossa vida daqui para frente. Assim como a profissão do futuro, uma das que aparecem nas top 5 é cientista de dados, né? Porque é exatamente esse interpretador de texto, de dado, de número, de tudo. E eu acho que o que você falou também é muito importante, é separar um pouco do joio do trigo, porque tem muito lixo nesses dados, né? Muito. Então, de repente, o que você vai usar, o que é relevante, o que não pode te confundir em algum momento, né? Então, assim, eu acho que também quem souber fazer isso, e é o que você falou, juntar isso com a inteligência artificial, juntar isso com tudo, elaborar uma estratégia em cima disso, são as pessoas que vão acabar saindo na frente, né? Então... E por isso que os especialistas são tão importantes, né, Ale? Porque são as pessoas que vão pegar o dado e vão saber interpretá-lo. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a todos os dados. Então, para todo mundo falar besteira e pegar um dado, distorcer e falar alguma coisa que não faz o menor sentido, demora milissegundos, né? Então, por isso que é importante ter os especialistas que vão interpretar aquele dado e falar, ó, colocado no contexto correto ou dentro de uma situação que seja adequada para aquele momento ou para aquela finalidade que você quer usar o dado, ele é importante. Por isso que o cientista de dados é um cara que vai, sem dúvida nenhuma, o próximo bambambam. Foca nos filhos, ô Edu. A gente não dá mais tempo. Mas nossos filhos ainda dá. Mas, enfim, outra coisa que eu queria falar, falando de dados, gente, eu estava com a pergunta na cabeça, eu fui falar de filho agora, eu esqueci. Bom, se depois voltar, eu volto, mas era uma pergunta que eu estava na cabeça dos dados... Esqueci. Também talvez não dê nem tempo, então vou voltar para a minha última pergunta aqui. Eu tinha feito essa pergunta semana passada, essa pergunta se tornou a pergunta do momento, né? Então, que é a nossa última pergunta aqui. Penúltima. A Vanity Fair publicou uma matéria
há 15 dias atrás, uma semana atrás, falando: é este o fim da influência como a conhecemos? Então, minha pergunta para você é: a gente vai ser mais crítico a partir de agora com os influenciadores digitais que são tão importantes e são mesmo para as marcas e para as empresas? Sem dúvida alguma. Eu acho que chegou o momento da depuração, né? Eu acho que seleção natural, né? E essa depuração significa, numa frase direta e reta, que muitos influenciadores que são inúteis, eles vão sumir de cena. Eles vão sair de cena porque acho que é importante a gente tomar um cuidado aí, Ale. Influenciador inútil não significa influenciador superficial, tá? Eu acho que tem muito influenciador que é útil e que produz um conteúdo superficial que é extremamente divertido, que é entretenimento e que é ok. Por mais que a gente ache besteira. Exatamente. Humor, super importante. Música, cultura, quadrinho, cinema, várias linhas que nós temos. Áreas, inclusive, muita gente boa. Muita gente boa, inclusive para os nossos filhos, tá? Exatamente. Agora, né, tem um tipo de influenciador que é um influenciador inútil, que é um influenciador que só quer ser celebridade, que ele tem uma profundidade rasa como um pires, e que ele compra seguidores, e que ele, na verdade, não agrega algo autêntico. Ele simplesmente é um personagem de si próprio sem ser um artista, né? Eu acho que esse tipo de influenciador ele está fadado a sumir. Porque não o fato de você ser bem apessoado, bonito, simpático e ter um celular de última geração não faz de você um influenciador, né? Eu acho que você é um influenciador quando você tem algo a agregar. E acho que, sem dúvida, a gente vai levar e ver isso em consideração. Porque se você parar para pensar, Ale, marketing de influência é um negócio super sério para as empresas, mas é um investimento de risco. Por que investimento de risco? Porque você tem que pesquisar o negócio da pessoa, você tem que pesquisar o passado da pessoa, você tem que ver a pertinência em relação ao produto ou serviço que você quer comunicar. Você tem que ver se a pessoa é ética, se ela é autêntica, se as narrativas que ela faz são deliberadas ou não, se tem credibilidade ou não. Enfim, são tantos elementos que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir um investimento em marketing de influência, que não é simplesmente você apertar um botão de mídia, né? Então, um profissional do segmento, ele sabe dessas coisas. Ele é um profissional, ele é um especialista, né? Então, e ele sabe também quem dá resultado e quem não dá, quem tem conteúdo ou quem tem algo a agregar, de quem é só espuma, né? Para mim, quem vive de espuma vai sumir no ar de maneira volátil. Tudo que é sólido desmancha no ar. Não, eu acho que assim, uma coisa que a gente vê também nessa linha é um pouco de a presença maior de nano-influenciadores, né? Que são aqueles influenciadores menores, mas que têm um conteúdo no que eles falam, tem uma comunidade que não é só audiência, porque comunidade é diferente de audiência, né? Comunidade são aqueles seguidores que você conversa, você tem uma troca, você responde, existe uma conversa, mesmo que indireta, mas existe uma conversa. Eu acho que a gente vai nesse segmento, acho que vão ficar alguns grandes que são bons, como você falou, mas eu acho que vai crescer o número de gente fazendo conteúdo, talvez um conteúdo mais de nicho, né? Que também vai interessar, também vai ser bom para as marcas também. Qual que é o nosso tempo aqui, Edu? Só me fala o horário para a gente fazer a nossa última pergunta. 5h51. Ai, meu Deus. Eu vou abrir só as perguntas. Marina, a gente vai ter que fazer outro, tá? Não vai dar. Esse aqui não vai ser suficiente. Tem algumas perguntas. O maior tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que mudança. A gente já respondeu algumas. Então, vai dar tempo da gente responder a última, tá, gente? Qual será a lição, Edu, que a pandemia vai deixar pra gente como empresa e como pessoa? Ixi, peraí. Peraí que agora sumiu aqui. Eu tava fazendo uma mudança. Ué? Peraí. Ixi. Foi pra trás o meu... Nossa, Ixi. Gente. Você viu que tá aparecendo outra coisa? Eu fui tá aparecendo uma vela. Pensei que era um suco. Não. Eu pensei a perguntar, mas tá bom esse suco, mas era uma vela. Eu fui mexer nos comentários e é para continuar comentários. E apareceu o outro lado. Peraí, Edu, deixa eu ver se eu consigo consertar. Como é que eu conserto? Marina, me ajuda. Como é que eu conserto? A Marina me ajuda aqui nesse sentido aqui. Peraí.
Não, peraí. Gente, aqui, eu acho que agora vai. Pronto. Aí, Foi, foi. Edu? Voltou, tô te Tá, vendo. então vamos para a nossa última. Qual que vai ser a nossa lição em termos de o que a pandemia vai deixar como pessoa e como empresa? A gente vai ter que responder isso Hum. rapidamente. Olha, vai ser viver o presente. Vai ser aprender que a gente não consegue. Se a gente viver o presente, se a gente prestar atenção a tudo que está acontecendo na nossa vida com detalhe, a gente vai conseguir planejar melhor o futuro. Então, eu acho que vai ser eu espero, na verdade, que a grande lição é não dá para ser ansioso. A ansiedade não leva a nada. A ansiedade é um produto da nossa cabeça que faz com que a gente queira pensar no futuro, capturar o espírito do tempo, enxergar duas curvas à frente, sendo que a gente realmente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então, para mim, a grande lição dessa crise, para mim, é a gente viver no presente. E se a gente aprender a viver melhor no presente, acho que vamos construir um futuro melhor. Amém. E assim, na verdade, o que a gente tem de certeza é o presente, né? Porque o passado já foi, o futuro a gente não sabe se a gente vai ter. Então, eu agradeço muito, Edu. Eu acho que a gente vai precisar de uma outra conversa, porque essa foi pouca. Amei ter você aqui na minha aula de atualidades, para você nos dar uma aula. Então, um beijo, até a próxima. Obrigada por todo mundo que assistiu, tá bom? Obrigado, Beijo, Ale. Edu. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.